Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Regis Borges Aquino. Eu sou especializado em anestesiologia e medicina do trabalho. Eu me dedico à hipnose há muitos anos. Eu formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na universidade não tinha nada sobre hipnose, tinha muito sobre psiquiatria. Eu fui aprender hipnose quando eu estava no terceiro ano e que tinha um curso em Porto Alegre que era na Sociedade de Médicos Dentistas, de Hipnologia Médicos Dentistas. Foi ali que eu iniciei com a hipnose. Nós promovemos um curso, agora recentemente, faz uns 4 anos ou 5, aqui no Hospital de São Lucas da PUC, e foi um curso que teve muita aceitação no meio médico, no meio dos psicólogos. Baseado nisso, nós conseguimos que o colegiado da Escola de Medicina da PUC incluísse no currículo. Muito legal. E hoje nós temos uma aula, é pouco, mas é uma aula sobre hipnose médica no currículo dessa faculdade, da Escola de Medicina da PUC. Isso foi um grande ganho, vamos dizer assim. Sem dúvida. Por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde, que coordena a hipnose, coordena a saúde no mundo, recomenda a hipnose como uma terapia complementar, integrativa. Isso foi muito bem aceito pelo Ministério da Saúde do Brasil, que incluiu nas políticas de integrativas e terapêuticas, etc., a hipnose. E o seu órgão executivo é o SUS, Sistema Único de Saúde. De modo que o Sistema Único de Saúde ele pode ser usado para fazer consultas com hipnose, assim como ele é usado para fazer consulta de clínica, de cirurgia, de otorrino, de ortopedia. Ele está habilitado, né, para fazer as consultas de hipnose. Se eu quiser, eu posso colocar um ambulatório de hipnose no Hospital da PUC, ou no outro hospital, que o SUS paga o atendimento, paga uma consulta médica. Então, ele está bem integrado na política brasileira, observando essa recomendação da Organização Mundial de Saúde. Não é um ato exclusivo médico, é um ato que pode ser praticado, já é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, claro, Conselho Federal de Odontologia, os odontólogos praticam e podem praticar, o Conselho Federal de Psicologia, de Enfermagem e de Fisiologia, perdão, e de Fisioterapia. fisioterapia, né? E é exatamente pensando nesse público-alvo, que são esses profissionais da saúde, que nós elaboramos um curso de extensão em hipnose, que vai ser desenvolvido agora esse ano, a partir de abril. Ele é um curso de 81 horas aula, sendo que haverá um fim de semana com só demonstrações de técnica, de hipnose, treinamento, para esse pessoal poder usar nas suas práticas, nas suas especialidades, como único, como uma aplicação única ou como complementar. Porque a hipnose, ela se presta para várias finalidades. Por exemplo, o tratamento da dor aguda ou crônica, inclusive, para depressão, para vícios tipo fumo, álcool, obesidade, compulsões, e para aumentar a autoestima da pessoa, para bulimia, por exemplo. Então, tem várias aplicações recomendadas pela Sociedade Internacional do Estudo da Hipnose. E é reconhecido pelas sociedades britânicas, americanas, do mundo inteiro, como uma terapia complementar ou única, sabe? Por exemplo, medo de avião se resolve. Então, ela pode ser aplicada como uma terapia única. Só ela resolve isso. Não, Sim, foi o meu caso. não chega a ser um complemento ali, né? E realmente ela está envolvida em mitos. Ela está envolvida em mitos, porque ela
ela chegou no público como uma apresentação de palco, onde o hipnotista, às vezes, até ridicularizava as pessoas, fazia cacarejar tipo uma galinha, essas coisas assim. Mas, a nível médico, ela tem outra conotação, né? Inclusive, é uma conotação boa, no sentido que ela preserva os valores éticos e morais de qualquer pessoa. A pessoa, na verdade, ela não dorme. Ela fica entre a vigília e o sono, sabe? Porque se ela dormisse, não poderia responder, não poderia seguir alguma sugestão, né? Então, se nós colocarmos um eletroencefalograma numa pessoa que está num transe hipnótico, ela estará com o padrão de vigília e não de dormida. Então, isso a gente diz, ó, vamos dormir e tal, mas na verdade não é um sono, é um relaxamento. É um relaxamento porque a mente fica muito boa nesse estado onde fecha os olhos, relaxa, então a mente fica bem concentrada. Porque o hipnotista, ele não tem um poder de hipnotizar a pessoa, ele tem técnicas para ajudar a pessoa a entrar em hipnose. É a pessoa que entra no transe hipnose, se quiser. Se ela não quiser, ela não entra. Perfeito. Então, o hipnotista facilita isso através de técnicas apropriadas. E toda pessoa que vai submeter uma hipnose, ela tem um objetivo. Ela não vai, vamos fazer uma hipnose. Não, ela tem um objetivo. Ela vem com uma queixa principal, que a gente diz. Essa queixa principal é variada, né? Pode ser assim, por exemplo, a moça brigou com o noivo, e aí, quando ela trabalha na mesma repartição, quando ela vê um noivo, ela fica assim nervosa, fica chateada, dá uma crise de choro. Então, ela vem com o objetivo, que aquilo incomoda muito, porque trabalha na mesma repartição, de vez em quando se encontra na cafeteria, né? Então, Uhum. então o objetivo é se livrar daquilo, né? O que se faz, então? Se leva a um transe hipnótico, e nesse trânsito vamos desconfigurar esse quadro para um outro quadro melhor. Então, nesse trânsito hipnótico, essa configuração, vamos desconfigurar isso aí. Então, se diz, olha, quando tu vires de novo aquele teu ex-noivo, tu vai se sentir tranquila, tu vai se sentir mais assim, mais composta, mais fortificada no teu querer, na tua vida, vai tocar a tua vida para frente. Esse episódio vai se tornar indiferente para ti. Daqui para frente vai ser assim. E aí, essa é uma desconfiguração, vamos dizer, daquele quadro, né? Agora eu vou te acordar, tu vai estar te sentindo muito bem e tal. Na verdade, já não dorme, né? Uhum. Então, nós mudamos aquele quadro ali, assim como mudamos uma fobia, a barata, ou outra coisa assim. Então, a pessoa tem um objetivo. E a hipnose faz isso, porque ela entra num estado de hiperconcentração, onde ela vai se colocando mensagens no cérebro, vamos dizer assim, na mente da pessoa, que interessam. Interessa é que ela se livre daquilo que está perturbando a vida. E a hipnose, ela tem uma característica, existe o consciente e o inconsciente. O consciente é que eu agora estou pegando aqui ó, uma caneta e tal, conscientemente. O inconsciente é aquilo que já aprendi, por exemplo, assim, ó, vou aprender a dirigir um automóvel. São 3 pedais, o automóvel é mecânico, 2 pés. Aí eu vou ter que, no início, saber que o pé direito vai no acelerador, o pé esquerdo vai lá na embreagem. Então, quando eu for passar marcha, eu tenho que debriar, botar a marcha, aí eu vou ter que largar devagarzinho a embreagem e acelerar devagarzinho o acelerador para arrancar o carro. Quando chegar quando chego na sinaleira, eu vou travar. Mas antes dele parar, eu tenho que debriar, senão vai apagar a máquina. Mas depois que eu aprendi isso aí, eu faço isso automaticamente, conversando com um amigo, vendo o rádio, olhando a paisagem, discutindo política ou futebol. Já entrou lá para o meu inconsciente, eu não preciso mais pensar, automatizou isso aí. Uhum. Então, algumas coisas que ficam automatizadas nós podemos mudar, que é o medo da barata, é uma fobia por avião.
que aquilo ali já configurou lá e ficou em alguma gaveta do inconsciente, né? Então, nós podemos desconfigurar aquilo ali. A hipnose serve para isso, para várias aplicações, né? E ela depende basicamente da vontade da pessoa que quer ser hipnotizada, porque, na verdade, o transe todo depende da pessoa que vai ser hipnotizada. O hipnotista, ele só ele não tem o poder de colocar aquela pessoa em hipnose. Porque para entrar em um estado hipnótico, a pessoa precisa fazer uma boa de uma concentração. Ela tem que ter uma concentração, relaxamento muscular, para alinhar os neuroreceptores, já que tu estivesse lá na neurologia, naquele sentido, né? Sim. E se ele tiver um retardo mental, tiver um distúrbio de atenção, a pessoa não consegue. Então, tem pessoas que são pouco susceptíveis, tem outras que são muito susceptíveis. Temos que ter um poder de concentração muito forte. Essas pessoas, então, conseguem, se beneficiam muito dessa concentração para beneficiar a própria vida, né? Bom, isso é um caso que as pessoas, então, dependem, elas são muito mais. Outra coisa que ocorre é que na hipnose a pessoa não faz o que não quer. Nós, como hipnotistas, só podemos empurrá-las para onde elas querem que sejam empurradas, porque elas não estão dormindo. Então, se uma pessoa pergunta assim, eu vou dormir? Não, não vai dormir. Tu vai ficar num estado hipnoidal. É um estado diferenciado de consciência. Isso é Uhum. verdade. De superconcentração, onde nós vamos dirigir as mensagens para os objetivos que a pessoa quer, né? Bom, outra pergunta que acontece é o seguinte: eu posso dizer, eh, mentir durante o trânsito? Pode. Se eu perguntar assim, ô Tiago, quantas namoradas tu tens? Se tu tiver três, tu vai dizer assim, não, eu não tenho nenhuma, porque tu não está dormindo, sabe? Pode mentir. Tu pode contestar? Pode. Se eu disser assim, Tiago, tu sabe que o melhor time do Brasil é o Grêmio. Eu disse, que Grêmio, coisa nenhuma. Agora é o Flamengo, é o Internacional. Tu não está dormindo, sabe? Então tua mente está muito boa. Então tu pode contestar o hipnotista se quiser. Tu não vai dizer nada que não queira. Tu não vai poder, por exemplo, assim, Roubar a senha do banco. eu fui lá e dei uma facada naquele rapaz porque eu É, estava sob hipnose. sim. Não existe isso. Tu não consegue, não vai cometer um delito em hipnose, porque é como se tu não tivesse hipnose. Então, tu não é um assassino, tu não vai lá cometer um delito, não vai roubar, sabe? Isso não existe. Então, tem coisas, assim, que ainda são mitos, né? Por exemplo, assim, vou dizer uma coisa, eu vou fazer uma revelação que eu não quero. Não existe. Só vai revelar o que tu quiser, porque tu não está dormindo. Uhum. Está com a mente muito boa até, sabe? Está muito boa a tua mente, assim, porque ela está lá, tu não está com outras distrações, tu está naquele transe, é um transe que é bem bom, a pessoa está no relaxamento, está pensando e tal. Então, alguns mitos acontecem durante a hipnose. O poder do hipnotizador é a técnica, sabe? Mas quem manda na hipnose mesmo, que é quem está sendo hipnotizado. É a mesma coisa assim, ó. Se eu saio daqui, por exemplo, se eu saio do meu consultório ali, no Hospital da PUC, e tem uma pessoa que me pergunta, olha, eu quero ir para a prefeitura, e eu estou de carro aí, eu não sei onde é que é. Eu digo, casualmente eu quero ir para a prefeitura também. Se tu me der uma carona, eu te indico. Aí o cara diz, muito bem e tal. Entramos no carro da pessoa, a pessoa vai na velocidade que quer, bota o rádio na altura que quer, na rádio que quer, passa as marchas na hora que quer. Eu digo, vamos pegar Ipiranga aqui. Ele é o dono do carro. Uhum. Aí chego lá na João Pessoa, digo, agora nós vamos entrar direito, vai para a prefeitura. Mas ele é o dono do carro. Eu disse, não, não quero entrar direito, eu vou entrar à esquerda. E ele entra à esquerda e vai para a Glória. Mas ele manda no trânsito, sabe? Ele nunca vai chegar na prefeitura, porque se ele não for guiado para lá. Eu guio ele porque eu sei onde é que é a prefeitura. Mas ele é o dono. Ele pode chegar e dizer, não, eu vou reto sempre, ele vai sair lá no Guaíba, sabe? Então eu não tenho um poder
de obrigá-lo a entrar na João Pessoa para chegar na prefeitura. Isso eu não tenho. Eu tenho a informação. Eu não vou te guiar até a prefeitura. Então, o hipnólogo guia a pessoa, através de técnica, para o objetivo. Para o objetivo. Ele não pode fazer nada contra o objetivo da pessoa. Ele não pode empurrar para onde ela não quer. Não existe isso, sabe? Claro que a pessoa que vai se deixar guiar, ela tem que confiar, e aí vem o raporte em anestesia, tem que confiar no hipnotista, né? Tem que confiar, porque senão tu não te deixa guiar, tu não vai lá, vai pagar uma sessão e tal, e tem que confiar, tem que ser uma pessoa que saiba técnicas, que tenha um bom prestígio como hipnólogo, que já tem outros pacientes com bom resultado, tudo, sabe? Tu não vai te entregar assim para um amador, por isso que tem os cursos de preparação, de técnica, agora nós estamos fazendo um de extensão universitária, através da universidade, é o primeiro curso universitário de hipnose no nosso estado. E o nosso estado de hipnose ainda é meio incipiente. No Brasil tem a Sociedade Brasileira de Hipnologia, tem a Sociedade Paulista de Hipnologia, tem a Sociedade Paranaense de Hipnologia, tem a Sociedade do Rio de Janeiro de Hipnologia, não tem ainda a Sociedade do Rio Grande do Sul de Hipnologia, sabe? Aqui é muito incipiente a hipnose, poucos médicos se dedicam à hipnose. Aqui nós temos um Instituto Milton Erickson. Milton Erickson foi um grande hipnólogo. Ele era psiquiatra americano e ele se encantou pela hipnose e desenvolveu a hipnose e influenciou o mundo inteiro, né? Tanto é que a neurolinguística ela foi criada por dois discípulos de Milton Erickson. E o Milton Erickson, então, deixou escola. Aqui nós temos, em Porto Alegre, o Instituto Milton Erickson, que é exatamente dos princípios do Milton Erickson, que é a hipnose é um pouco diferente da hipnose clássica. A hipnose clássica diz o seguinte: agora tu vai relaxar, tu vai fechar os olhos, tu vai tirar um soninho, e essa é a hipnose clássica. A Milton Erickson diz assim: tu podes te permitir relaxar, tu podes te permitir fechar os olhos, sabe? Ela é mais light, vamos dizer assim, sabe? Mas os princípios são os mesmos, sabe? As limitações são as mesmas. Tu tens uma pergunta especificamente, Tiago Garcia? Sim, eu queria, diante de tantas evidências científicas, né, da hipnose ser uma ferramenta tão eficaz para diversos tipos de condições, como o senhor abordou, por que você acha que ainda há essa resistência por boa parte dos médicos, e não só no Rio Grande do Sul, mas assim, de uma forma geral aqui no Brasil? Eu diria que no Rio Grande do Sul é mais acentuado. E eu diria que por falta da informação. Eu mesmo me formei na URGS, na Faculdade de Medicina da URGS, e durante 6 anos de escola não se falou uma palavra sobre hipnose. Eu fui aprender fora isso aí, sabe? Então, agora, nossos alunos da Escola de Medicina da PUC, eles estão tendo durante o curso de graduação sobre hipnose. Essa divulgação é que faltou, porque a divulgação da psiquiatria ela é muito mais forte. Ela tem mais de uma oportunidade dentro do currículo médico, tem 4 oportunidades durante o curso. A hipnose tem uma oportunidade só, uma única aula, sabe? Na nossa escola. E as outras escolas, e as outras faculdades de medicina do Rio Grande do Sul não têm sobre isso. Então, os médicos que vão sair daqui, saem poucos médicos dentro desse ramo aí, sabe? Dentro desse ramo. Agora, em São Paulo, já tem muito mais médicos, no Rio de Janeiro, muito mais médicos. No estado do Paraná, tem um médico oftalmologista que é um dos gurus que eu consulto na literatura. Não, ele é radiologista. Ele é radiologista. Então, no estado do Paraná é forte também. No estado do Rio Grande do Sul, por falta por isso que esse trabalho que tu faz é muito importante. Quanto mais pessoal da saúde vier para o nosso curso, melhor vão Sem ser, dúvida, melhor para nós, porque sem daí dúvida, com vamos certeza. divulgar isso aí e vai ser ficando cada vez mais
vai ficando cada vez mais informada a população deste recurso, viu? E de Porque forma séria, né? de forma séria, de uma forma séria, porque existe os médicos que trabalham com isso, eles estão com muitos clientes, mas são poucos médicos que trabalham com isso no Rio Grande do Sul, exatamente pela dificuldade de formação que houve aqui. E continua havendo aqui essa dificuldade. Agora, com a globalização, facilitou, porque Sim. nós estamos em contato com médicos de outros estados. Nós fizemos um curso aí faz 5 anos atrás, aqui em Porto Alegre, de fim de semana. Convidamos um dentista de Brasília que só faz trabalhos dentários por hipnose. Ele faz, então, analgesia por hipnose, o paciente não sente dor, ele faz só por hipnose, só trabalha por hipnose. Convidamos o presidente da Associação Paulista de Hipnologia, convidamos um outro colega que é obstetra e faz partos com analgesia por hipnose de Goiás, e teve uma aceitação muito boa, sabe? Pelo pessoal da saúde, nós abrimos público leigo também, que se informaram sobre isso, né? Porque para desmistificar alguns aspectos, algumas verdades e inverdades sobre a hipnose, que seria dominado pela hipnose, faria a vontade do hipnotizador, que já sabe agora que não é assim, não é assim que funciona, eu não tenho esse poder, senão eu diria assim, Tiago Garcia, vou te dar meu Pix, tu passa o teu É, salário para minha conta. Tu vai agora. fazer isso? Claro que não. Não existe isso, sabe? Tu pode estar hipnotizado e tal, mas tu vai dizer assim, não, aqui não, vai trabalhar em outro lugar, sabe? Então, essas coisas ainda perdurariam. Por isso que eu atribuo, sabe, a falta de divulgação disso, viu? Qual é Perfeito. o... É, exatamente. E o senhor falou que buscou essa formação fora, né? Eu também, já desde 2019, quando eu comecei minha pesquisa de hipnose com atuação, um dos meus grandes mentores foi o Dr. David Spiegel, lá na Universidade de Stanford, e o Dr. Mark Jensen, que é psicólogo e é professor da Universidade de Washington. Eu queria saber quem foram seus grandes mentores, você falou pessoas importantes aqui do Brasil também, que te ajudaram a conhecer mais Aham. a ferramenta. É, o primeiro curso que eu fiz aqui no estado do Rio Grande do Sul foi na Sociedade de Hipnologia para Médicos e Dentistas, cujo presidente era um psiquiatra, veja bem, Dr. Juarez Carlegado, sabe? E depois foi mais de autodidatismo. No Brasil, a hipnose começou em 1955 com um médico chamado Krasman, que veio da Alemanha e começou a dar cursos médicos de hipnose, e fazer demonstrações também, demonstrações, demonstrações públicas, assim, de palco para divulgar a hipnose. Os livros que eu mais gostei de ler até hoje são livros aqui do Brasil, Marcos Vinícius, que é esse colega do Paraná, e um livro que é do ortopedista. Ele já faleceu, mas ele era um otorrino de Santa Catarina e ele fazia cirurgias de amígdala, de, de, de adenoides de nariz só com hipnose, sabe? Então, não existe um curso assim, nunca foi um curso regular porque não existia, a não ser esse primeiro que eu fiz aqui. Existia a Sociedade de Hipnologia do Rio Grande do Sul, que funcionava na frente do Hospital Maia Filho, que depois fechou também e tal. Ali se fazia curso de hipnose e demonstrações de técnicas de hipnose, e o presidente, por incrível que pareça, ele era um arquiteto que era um estudante, ele só fazia hipnose, tinha largado a arquitetura e tinha uma técnica muito boa para indução hipnótica, condução do trânsito hipnótico. Ele convidava os médicos, os dentistas, e aquilo ali foi uma escola muito boa, sabe?
Inclusive, vou te contar um fato. Eu estava no terceiro ano de faculdade, aí eu ouvi falar que tinha essa sociedade, também fui fazer um curso ali. Então, ele fazia umas demonstrações, fazia, por exemplo, colar as mãos para ver quem é que tinha boa concentração. E do meu lado, eu ficava bem na frente, ali metido. E na frente tinha um dentista, e tinha um dentista, assim, o dentista colou a mão. Eu não colei porque eu estava prestando atenção quem é que estava colando a mão, não me concentrava, né? E aí colou a mão. Quando ele viu que o dentista colou a mão, ele tem uma boa concentração. Aí ele falou assim: vou fazer um exercício contigo, com o dentista, né? Botou uma moeda na mão do dentista, botou uma moeda assim, uma moedinha na mão do dentista, pode fechar a mão. Agora tu fecha os olhos e vai te concentrar na mão. Tu vais observar que à medida que eu for contando até 5, essa moeda vai ficar muito, vai esquentando. Quando eu tiver contado 5, vai ser impossível mantê-la na mão. E aí ele começou a contar um e a moeda está esquentando, e dois está esquentando. Quando ele contou 5, o dentista largou a moeda assim. E eu estava do lado dele, eu olhei para a mão dele, tinha assim, ó, uma roda, tipo queimadura de primeiro grau. Primeiro grau é Caramba. essa que a gente Entendi pega sol, né? na praia, sabe? Uhum. E aí o hipnólogo esse disse, olha a tua capacidade, ó, tu esquentaste a moeda, olha só, chegou a marcar a tua mão. Mas agora eu vou passar a mão aqui, vai desaparecer isso aqui. E ele passou a mão assim e desapareceu. Eu digo, mas que coisa fantástica, que é o poder da mente da pessoa. Aí então, viu? Aí que eu fui mais para a hipnose ainda, lendo, fazendo e trabalhando com pessoas e desenvolvendo técnicas, sabe? Muito legal. E depois entrou o Milton Erickson, que também ele marcou muito na hipnose por essas técnicas assim de mais lights, Mais né? permissivas, né? Mais permissivas, viu? Foi uma pessoa que eu admirei bastante. Os próprios discípulos dele, que era o Richard Bandler, que desenvolveram neurolinguística, também uma técnica mais light, mais permissiva, viu? Foi por aí. Na verdade, meus cursos foram picados assim, viu? Aham. Foram picados e fui acumulando uma experiência de fazer e de ter pessoas e usar a hipnose para várias finalidades, né? Essa foi o acontecimento, a evolução que eu fui tendo. Esse curso Inclusive, de extensão foi uma ideia do senhor para trazer isso para a PUC e para beneficiar todos esses profissionais da foi. saúde? Pô, muito É, legal. isso aí nós depois que nós colocamos na escola de medicina, digo, olha, vamos fazer um curso de extensão que não pegue só a medicina, que pegue as outras profissões que estão regulamentadas no Brasil para se usar a hipnose, que é a odonto, a psicologia, a Sim. fisioterapia e a enfermagem. Então, aí, através de um curso de extensão, tu abrange esse público aí que pode usar. O senhor poderia falar assim um pouco da ementa para as pessoas que estão estudando a gente entenderem o que o o curso vai abordar? A enfermagem, para passar uma sonda vesical, por exemplo, tá? Para passar uma sonda vesical, tem pessoas que têm uma resistência, acham que vão sentir dor, que é um procedimento invasivo, que pode levar a alguma coisa. Então, para um procedimento desse invasivo, que é uma passagem de uma sonda vesical e que a enfermagem faz, ela pode fazer uma preparação hipnótica, né? Não Sim, precisa nem entrar num transe, né? sim. Mas ela pode dizer assim, não, tu vai relaxar, nós vamos passar essa sonda, vai aliviar a tensão da tua bexiga, tu vai ver que eu vou fazer uma anestesia, não vai sentir nada, não vai sentir nenhum desconforto. Então, na verdade, tu pode usar para isso aí. O Ajudar na fisioterapeuta, ansiedade do paciente, né? a ansiedade do paciente, tu pode usar para a ansiedade do paciente, né? A fisioterapia, né? Pega, por exemplo, um torcicolo. O torcicolo é uma contração de uma musculatura aqui, tá? Tem o fisioterapia. Aí tu pode fazer o seguinte, relaxa, nós vamos fazer um relaxamento e bota num grau leve de hipnose, né? Leva até um grau leve e diz assim, todos os teus músculos agora vão ficar relaxados e para ajudar nisso eu vou tocar aqui nesse músculo, ele vai relaxar e tal. Daqui a um pouco ele está sem. Porque
Nesse curso, por exemplo, que nós vamos fazer, a hipnose ela tem vários graus. É tipo uma anestesia geral, eu sou anestesista. A anestesia, ela vai desde o paciente acordado até um paciente que está muito fundo na anestesia com risco de morte, né? Então, existe aí um aprofundamento da anestesia até que o paciente pode ir ao óbito. Muito bem. Na, 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 na hipnose, existe também um aprofundamento da hipnose, do estado do transe hipnótico, só que não acontece nada com o paciente. Nos pacientes mais susceptíveis, que eles conseguem num plano mais profundo, eles podem fazer até cirurgia só com hipnose. Se tu, Tiago Garcia, procurares no Google aí, cirurgias só com hipnose, sem tomar morfina nem nada. Tu vais encontrar vários casos de pessoas que têm a capacidade de poder fazer uma anestesia, né, poder fazer entrar num transe hipnótico e fazer uma cirurgia só por hipnose. Uma hérnia, uma cirurgia abdominal e tal, o paciente acordado ali no transe hipnótico, falando com o hipnologista que está coordenando, sabe? Tu vai ver mais de uma vez. Então, para esse pessoal da saúde, eles vão aprender que existe esses planos, como é que são, como é que se sabe exatamente qual é o plano da hipnose que nós estamos. Por exemplo, existe 17 planos ali. O plano 7 para mim, é fundamental, é quando tem movimentos automáticos, sabe? Quando bateu movimentos automáticos, então essas psicoterapia de apoio tu pode fazer que funciona sempre, sabe? Não precisa nem afundar muito mais esse transe hipnótico. É uma pessoa que, por exemplo, assim, eu estou muito angustiado, estou com uns problemas, tal, não consigo dormir de noite, aí tu bota ele no plano até o 7 chega e diz assim, não, quando for dormir hoje, tu vai ter uma noite muito boa, reconstrutora, e amanhã, quando te acordar, os problemas que te perturbaram, pelo contrário, vão estimular o teu querer, a tua vontade, o teu poder. Faz uma psicoterapia de apoio, tu não precisa saber nem quais são os problemas, sabe? Mas a pessoa, se sente muito bem no outro dia, sabe? Então, não precisou nem afundar muito o plano de hipnose, sabe? Porque Perfeito, 70% das pessoas têm uma capacidade intermediária de ter um transe muito forte. É uma perfeito. capacidade intermediária. 10% não é difícil de hipnotizar, entrar em hipnose, porque eles não têm distúrbio de atenção, têm um retardamento mental, não conseguem concentrar, sabe? Eles precisam direcionar. Eles precisam direcionar, viu, o pensamento, tá? Para poder dominar parte do corpo, para poder desconfigurar um desconforto, né? Eles Uhum. precisam direcionar a mente para isso, E, tá? e o senhor ensina no curso escalas de hipnotizabilidade? Por exemplo, na minha pesquisa que eu fiz de hipnose para atuação, o Dr. David Spiegel mandou a que ele usa lá em Stanford, né, que é já utilizado há bastante tempo lá nos Estados Unidos. Eu já utilizei do Dr. Gary Elkins para entender como a pessoa responde em relação à hipnose. Esses profissionais vão entender também um pouco disso em relação a esse Bom, processo da sugestionabilidade. é, Muito exa- legal. exatamente. Tem testes para te saber quais são as pessoas que têm maior capacidade de entrar no transe hipnótico. Para ser mais assertivo, né? Exatamente. Então, tem vários testes que se fazem. Eles vão aprender esses testes. Viu? Tu chega numa plateia enorme, por exemplo, assim, e daí tu tem que saber quem é que tem essa capacidade ou não, faz testes. Aí tu pega umas duas ou três que tu já viu que tem essa capacidade, faz uma demonstração, dá um prêmio para elas, assim, e tal. Um prêmio é um bem-estar, como a gente diz, né? Tu faz um exercício, a pessoa vai sair bem no exercício, tem uma boa capacidade, e aí tu dá um prêmio, tu diz, olha, agora quando eu te acordar, tu vai estar muito bem disposta, tu vai estar te sentindo muito bem e tal. Isso é um prêmio que a gente dá, assim, a pessoa realmente se sente bem, disposta, etc, etc. Viu? Porque é canalizado coisas boas, né? O senhor é anestesiologista, como o senhor falou, e acredito que dor seja um tema importante dentro desse curso de extensão. O senhor também vai ensinar técnicas de auto-hipnose para os médicos ensinarem para os seus pacientes para praticarem auto-hipnose em casa, Não, por de exemplo? auto-hipnose, sim. De auto-hipnose, sim. Muito Porque a legal. dor, Thiago, tem um componente muito importante que é o componente emocional. Por exemplo, se eu pisar num prego,
Lá no meu pé, existem fibras sensitivas que vão transmitir aquele furou o pé, né? Aquele dano ao pé, aquele tecido lacerado, ele vai desencadear um estímulo nocivo, vamos dizer assim, de dor, vão ser transmitidas pelas fibras de dor até a medula espinhal que a gente tem aqui, vão subir até o tálamo e vão até o córtex. Lá no córtex eu vou sentir a dor. Lá no córtex eu vou sentir a dor, não é no pé. O pé é só o estímulo inicial. Né? Muito bem. Lá no pé, suponha que a dor seja classificada assim, ó, de 0, que não tem dor, a 10, que é a pior dor do mundo. Ou seja, que lá no pé seja uma dor 4, tá? Quando chegar no cérebro, ela pode ser uma dor 1, ou ela pode ser uma dor 9, porque lá no cérebro tem um fator emocional. O fator emocional influencia esse score aqui. Por exemplo, assim, ó, tu pegas uma parturiente que está em esterilidade já há 8 anos, tentando ter filho, tentando ter filho, tentando ter filho, aí engravida. É uma alegria. É uma alegria muito forte. Prepara, prepara o berço da criança, prepara o quarto, e quando ela vai entrar no trabalho de parto, aquela dor do parto, que é a dilatação uterina, vamos supor que ela seja 5. Lá no cérebro, ela é 1 ou 0, porque aquilo é uma coisa muito querida, muito esperada. Né? Agora, o contrário. Eu pego uma adolescente que engravida com 16, 17 anos, não queria engravidar, engravidou, tentou botar sonda, não deu certo, tentou tomar uns remédios para botar, não deu certo, não sabe mais nem quem é o pai, está atirada por aí, não quer aquela gravidez. Quando ela entrar em trabalho de parto, lá embaixo, no colo dela, o útero é 5, que nem o anterior. Na mente dela, esses 5 se transformam em 9 ou 10. Então, na mente, a dor muda. Uhum. Ela pode aumentar, ela pode diminuir. Tu imagina um paciente que tem um câncer e esse câncer está dando dor. Vamos supor que a dor do câncer seja 5, tá? E aquela dor é todo dia. Então, ela fica uma dor crônica. E aquela dor está avisando para ele: tu tem câncer, tu vai morrer. Então, aquela dor lá no cérebro não é mais 5. Ela é 8, ela é 9, ela é 10. Porque é uma dor que está te avisando que tu vai morrer. Né? Então, a dor é um componente emocional muito importante. O que faz a hipnose aí? Ou ela abole, na dor aguda, ela abole, pode abolir total, para tirar um dente, para fazer uma sutura de pele, pode. Na dor crônica, ela vai trabalhar com o emocional. Uma dor de um paciente que tem câncer, uma dor crônica, uma dor assim uma dor de ciático permanente. Então, tu vai trabalhar com o emocional, né, para diminuir o fator emocional que existe, porque é uma dor que está te avisando que uma coisa está errada, tu tem câncer, etc. Então, ela é usada nesse sentido, né? Uhum. É o fator emocional da dor, porque o fator químico não dá para mexer, mas o fator emocional, sim. Então, cada pessoa tem um limiar de dor. O meu limiar de dor é diferente do teu. O teu pode ser maior ou menor que o meu, não sabemos, né? Depende da situação, depende da experiência anterior. Se tu, por exemplo, botar o dedo numa chapa quente aqui, tu vai ter uma dor. Vai guardar aquilo ali na tua memória. Aí mais adiante tu vê uma chapa lá, ela pode estar bem mais fria do que a anterior. Tu botar o dedo e pode te dar uma dor maior do que a anterior. E ela era quase, quase fria, estava morninha, sabe? Mas lá em cima mudou, porque tu tem uma experiência anterior negativa. Então, qualquer calorzinho ali na ponta do dedo é uma baita de uma dor. Então, a dor é muito complicado de tratar por causa disso, porque tem o fator emocional. A hipnose tem um papel nesse sentido, a dor crônica, então vai em parte emocional. Ou seja, ela Tá? faz com que a pessoa consiga modular a sua percepção da dor, né? Vai Daquele estímulo que ela. modular, vai modular, vamos mudar isso aí, tá?
tu vai sentir menos, porque isso aí está te incomodando, tu vai te, assim, tu tá com a medicação certa, tu vai sentir menos, tu vai dormir melhor, E tal. esse exemplo que o senhor deu do dentista que queimou a mão lá só com a moeda, né, através da hipnose, esse é um exemplo exatamente relacionado a isso. A pessoa chegou a queimar a mão Exatamente. com uma moeda que não tinha nada Uma de moeda. calor Não ali e estava depois nada quente. estava nada Não estava quente nada quente. Mas ela fez uma reação, o organismo, a mente dela fez uma reação como se estivesse quente acontecendo. acontecendo, tá? E eu fiquei assim abismado com isso, porque eu estava bem do lado e eu com a dor de primeiro grau, estava bem assim vermelhinho. Então não E, tenha dúvida. Aí eu tipo, o poder da mente é uma coisa fantástica, né? sem E dúvida. mais, Tiago? E, não, então, o senhor falou da enfermagem, da fisioterapia, falou também da odontologia em relação a fazer até procedimentos odontológicos sem anestesia. E eu queria saber em relação à ansiedade, porque muitas pessoas nem vão no dentista porque tem medo de ir no dentista, enfim. Isso também é abordado no curso de extensão de como gerenciar essa ansiedade de pessoas que já têm um certo tipo de aversão àquele tipo de procedimento que vai ser realizado? Sim, sim. Muito legal. Assim como a ansiedade, nós temos em maior ou menor grau, né? Ela começa a nos atrapalhar quando ela é em maior grau, né? É que nem o Disfuncional, né? medo. É que nem o medo, né? O medo, ele é necessário. Se eu vou atravessar uma avenida movimentada de carro, eu tenho que olhar para um lado, tenho que olhar para o outro, né? É um medo que a gente tem de ser atropelado. Me faz com que a minha vigilância, então, aumente. Se eu não tiver medo, eu não olho para o lado, eu vou atravessar direto. Uhum. Não tenho medo nenhum que um carro me pegue, mas daí eu fico sujeito a ser atropelado. Então, o medo a gente tem que ter. Agora, não pode ser um pânico. Eu não, não vou atravessar essa rua, aqui tem muito carro, entrar em pânico, porque não? Aí é um medo exagerado. O medo É, exagerado é o pânico. Então nós temos que combater o pânico, não o medo. O medo, certo medo, a gente tem que ter, né? Nós temos que ter para poder defender a própria integridade física, psicológica, etc. E a ansiedade é a mesma coisa. Às vezes mamãe, eu tenho uma prova e tal, então, e ficar muito ansioso, não pode, tem que ficar, não, amanhã vai ser uma prova, muito bem, essa prova é muito importante, e tal. Então tu trabalha nesse sentido. E tu diz assim, olha, quando tu fores para entrar na tua prova, essa prova é muito importante. Tu vai te sentir calmo, tranquilo, tu vai dormir bem hoje, tu pode fazer uma âncora, tu vai fechar a mão antes de entrar na prova. Quando fechar a mão, tu vai ver que tu vai tranquilizar para tua mente funcionar bem e tal. Tu já estudou, tu vai te lembrar de tudo. Claro que tu não vai aumentar o conhecimento da pessoa, nada, mas tu vai promover ali uma tranquilidade para poder pensar naquela questão direitinho e tal, e não ficar, mas essa questão é muito comprida, começa a ler no início, não sabe o que está lendo no fim, sabe? Aí então é uma ansiedade demais, é uma ansiedade que está prejudicando. Então, isso aí a gente pode trabalhar nisso, é uma das coisas que se presta muita hipnose para isso, é a ansiedade. sim. E Tá? aí o paciente mais calmo e tranquilo deixa a equipe que está fazendo aquele procedimento mais calma também. Exatamente, porque eu vou te dizer uma coisa, Tiago, uma mente assim, nervosa ou ansiosa, produz uma contração muscular. Se eu tiver com um nervo, eu tiver com estresse, eu tiver com uma coisa, eu contraio a minha testa, eu contraio os músculos. Não tem como ficar com o músculo relaxado. Se eu tiver com uma ansiedade, com uma preocupação com alguma coisa. É a relaxamento, o músculo é um espelho da nossa mente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o contrário. Eu vou assim, vamos fazer o seguinte, Tiago. Primeiro, vamos fazer um relaxamento muscular. Começa lá nos teus pés, nas pernas, cintura pélvica, tórax. Tu está bem deitado aí, está confortável, cabeça, o pescoço. Se eu fizer um relaxamento muscular, a tua mente vai relaxar também. É um espelho, sabe? É um Uhum. espelho. Com a mente relaxada, nós vamos trabalhar. Então tu tem uma prova e tu está tendo assim, está muito angustiado a respeito. Não, não é bem assim. Tu já estudou, tal.
Então, tu vai para a tua prova, tu vai fazer uma noite bem boa hoje, bem tranquila, tu vai para a tua prova e tu vai te sentir mais confiante e tal, porque é bom para ti, tua mente vai estar melhor para responder as questões. Então, tu faz uma psicoterapia de apoio, Sim. sabe? Primeiro, um relaxamento muscular para relaxar a mente. E depois tu faz uma psicoterapia de apoio, que é tudo que a pessoa quer. Ela quer se sentir bem, fazer uma prova bem, que é importante para ela, sabe? Então tu já dirige para o objetivo. Tu só desconfigurou aquele negócio. Ah, quando eu chegar na prova, eu não vou saber ler e tal. Será que eu vou entender o enunciado? Não sei o quê. Então, tu desconfigura aquele temor, assim, sabe? Que aquele temor não aconteceu ainda, tu nem sabe quais as questões, tu nem sabe o que vai ser pedido, né? E todo Então, esse conhecimento é um fator assim de diferencial importantíssimo para todos os profissionais da saúde, né? Porque imagina uma pessoa que, por exemplo, tem medo de dentista ou até mesmo uma fobia, nem vai no dentista, só de pensar em dentista já, né, já fica temerosa. Se ela sabe que aquele profissional consegue utilizar a hipnose desse jeito que faça com que ela relaxe, que esse procedimento seja feito de uma forma melhor, é um diferencial incrível na carreira, né, desses profissionais. Então, é sim, incrível certamente, esse curso. certamente. Isso aí, quem trabalha com hipnose, assim, eles são bem solicitados, porque ela não tem efeito colateral nenhum, não tem nem o efeito colateral, sabe? Então, essa é a grande vantagem. Vai fazer uma anestesia, vai fazer uma anestesia prudente, tem efeito colateral. Pode ficar, por exemplo, horas anestesiado, pode ser injetado num vaso, diminui a pressão, diminui a frequência, sabe? A hipnose não, e não fica horas, porque tu pode ficar horas se quiser. Tu terminou o procedimento, agora eu vou passar a mão aqui, vai voltar toda a tua sensibilidade, volta na hora. Ou então tu diz assim, não, agora nas próximas horas tu não vai sentir nada, mas tu vai poder sentir o gosto e tal, sabe? Isso aí é uma vantagem, porque o anestésico local, quando tu faz aqui para tirar um dente, tu não sente o gosto. Tá anestesiado, mas tu não sente mais o gosto, né? Então, a hipnose não. Tu diz assim, tu não vai sentir nada aqui, tu vai continuar sentindo o gosto. Então, tem uma vantagem, né? E em relação ainda a esse procedimento para gerenciar a ansiedade do paciente, alguns estudos ainda mostram que o paciente, quando está mais calmo e tranquilo, a recuperação dele também é melhor em relação àquele procedimento, porque tem liberação de cortisol e outros hormônios que são É, inflamatórios, né? Então fazem com que o benefício seja não só no momento que a pessoa está fazendo a hipnose, mas também no pós-operatório. Então, assim, é incrível esse curso que não, você o está fazendo. benefício, ele é um benefício integral, sabe? Porque quando a pessoa não está estressada, os hormônios anabolizantes predominam. Quando está estressado, os hormônios catabolizantes predominam. Então, depois de uma cirurgia, tu precisa usar anabolizante para repor a ferida operatória, repor aquele tecido que foi cortado, e não os catabolizantes, que vai retardar esse processo, vai facilitar uma infecção, sabe? Que é o que não se quer, né? Perfeito. Poxa, queria agradecer, doutor Regis, o seu O, conhecimento, a sua participação aí. Se o senhor quiser fazer as considerações finais da nossa Não, eu conversa, fique até à acho que vontade. tu estás fazendo assim, uma boa contribuição, viu, para a epidemiologia do Rio Grande do Sul, porque nós estamos com esse curso à disposição, mas é preciso a divulgação para que um maior número de profissionais possam se inteirar dos benefícios da hipnose, sabe? Então, tu estás fazendo um trabalho muito importante, um trabalho coletivo Obrigado. de divulgação. Tá Beleza. bem, Tiago? Combinado. Obrigado, Foi uma doutor. satisfação poder conversar contigo e ter essa oportunidade para divulgar o nosso curso aqui, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Outro